Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Karen, estou aqui com meus colegas Pablo e Indiana. Nós somos alunos do terceiro semestre do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santa Rosa, onde temos a disciplina de Prática enquanto componente curricular 3, que busca proporcionar já um contato entre nós discentes e as escolas. Este ano, então, como é um ano um pouco atípico, a forma que encontramos de chegar até vocês, já que as escolas estão fechadas, é através desta videoaula. Espero que gostem. Fiquem agora, então, com a aplicação do nosso plano de aula sobre geometria plana, a área de figuras planas. Olá, tudo bem? Nós, como discentes, temos como objetivo nesta videoaula caracterizar as diferentes figuras planas, fazendo com que os alunos consigam relacioná-las ao seu cotidiano e assim possam identificar cada uma dessas figuras e compará-las entre si. Essas figuras, em sua maioria, podem ser vistas no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas acabam passando despercebidas. Hoje eu te pergunto, como podemos calcular a área de cada uma dessas figuras? Você sabe? Neste vídeo, vamos mostrar a fórmula de cada área de cada figura plana e como usá-la, como aplicá-la, de uma forma bem simples e descomplicada. Além da fórmula da área, vamos utilizar o software GeoGebra, onde podemos encontrar ferramentas para a construção das figuras e que também nos ajudam a calcular a área delas. Essa construção poderá nos ajudar na visualização de cada figura, podendo assim perceber suas semelhanças e suas diferenças. Antes de começarmos a nossa aula, peço que vocês tenham junto um papel e uma caneta, ou até mesmo um lápis, para que possam acompanhar e fazer as contas conosco. Vamos para a aula? Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar com a aula de hoje, então, sobre geometria plana, onde a gente vai trabalhar as figuras planas, a construção dela no GeoGebra e, seguidamente, calcular a área de cada figura plana. Muito bem, estou abrindo aqui os slides. Onde, de cara com os slides, vocês veem alguns objetos que usamos ou vemos no nosso dia a dia. O objetivo inicial é tentar identificar as figuras planas, os formatos que esses objetos apresentam, com qual eles se identificam, tá? O primeiro objeto do nosso dia a dia que vamos observar é o formato de pizza, localizado no canto superior esquerdo na nossa tela. O pedaço de pizza, ele tem um formato meio peculiar, que lembra qual figura plana? Pense um pouco. Isso, ela lembra a figura de um triângulo. Ao lado dela, ao lado direito, temos um celular, que usamos também no nosso dia a dia e não conseguimos mais viver sem. Vocês conseguem me falar qual figura plana lembra o formato do celular? Isso, um retângulo. E agora, com as barras de ouro que temos no canto superior direito da nossa tela? Que formato ela lembra? Qual figura plana? Isso, a de um trapézio. E o nosso jogo de xadrez, o tabuleiro dele, lembra alguma figura plana? Lembra sim, lembra de um quadrado. A placa de pare, que ajuda a fazer com que o movimento dos carros seja um tráfego mais seguro. Qual o formato ela tem de figura plana? Um octógono. E o nosso disco, o nosso CD, que toca aquelas músicas maneiras que escutamos no nosso dia a dia e nos alegram, ela tem o formato de um círculo. E a bandeira do nosso Brasil,
A parte em amarela tem formato de qual figura plana? De um losango. Então vamos começar a nossa aula de hoje? Bora lá? Vem comigo então. Hoje iremos trabalhar as áreas das figuras planas. O conceito de área, ou também conhecida como superfície de uma figura plana, tem a ver com um conceito primitivo. Então, ele vem da sua origem, de sua extensão bidimensional, pois ela trabalha com duas dimensões, sendo as principais a base e a altura, tá? Usamos a área do quadrado de lado unitário como referência de unidade de área, chamando de metro quadrado, a qual é sua unidade de medida principal. Nos nossos slides, a gente vai trabalhar com unidade de medida ao quadrado. Para deixar mais padrão os exercícios, ok? Vocês podem notar que aqui nas figuras planas tem uma nova, a qual não tinha na capa no início da nossa apresentação. A figura do paralelogramo. A gente quer que vocês pensem durante a nossa apresentação uma figura do dia a dia que lembre o paralelogramo. E no final iremos pedir para você de novo, ok? O nosso próximo slide trata-se sobre o GeoGebra, o qual é a plataforma que a gente vai desenvolver e construir todas as figuras planas. Ela pode ser encontrada em tablets, Windows e também no celular, em todas as plataformas. Ela é gratuita e vocês podem baixar agora, se quiserem acompanhar pelo celular de vocês ou computador, a nossa aula. O GeoGebra trata-se de um programa de matemática dinâmico que mistura elementos de geometria e álgebra em uma única interface. Ok? Vamos para a aula, então? Começamos com as figuras planas. O nosso primeiro figura é o quadrado, o qual é famoso por ter 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Ok? Todos os quadrados eles têm essas peculiaridades. Muito bem, meus alunos. Agora, vamos construir essa figura numa plataforma do GeoGebra, ok? Estou aqui na barra de pesquisar GeoGebra. Então, a gente abre a plataforma. Seleciona aqui gráfico, porque a gente vai trabalhar com o plano cartesiano, ok? E agora a gente vai selecionar as medidas. Vamos marcar os pontos. A gente vem nas ferramentas aqui, seleciona polígono e marca os pontos do nosso quadrado. Nosso quadrado ele é composto de 4 vértices, sendo o primeiro a origem, o segundo ponto 4 para x e 4 para y, 0 para y. Lembre que a gente vai trabalhar com esses par ordenados, 4, x e y. Então, o primeiro número sempre que a gente falar vai ser para o x e o segundo número para o y, ok? Então, aqui seria o ponto 4 e 0, o ponto 4 e 4, o ponto 0 e 4, e a origem, que é o ponto 0 e 0. Vocês podem observar aqui que ele denominou todos os vértices, o A, o B, o C e o D, e também nos deu o cálculo de área, o qual a gente vai fazer agora. Segundo a plataforma do GeoGebra, o cálculo de área desse quadrado dá 16. Vamos comigo agora fazer ele utilizando a fórmula. Muito bem, agora vamos utilizar a fórmula do cálculo de área do quadrado. A fórmula é L vezes L, onde, segundo a legenda no canto inferior esquerdo, L é igual a lado. Na nossa figura, temos que o lado do nosso quadrado é igual a 4. Pausem o vídeo e tentem calcular vocês a área do nosso quadrado. Voltando, temos que 4 vezes 4, que são os lados, é igual a 16 unidades de medida ao quadrado. Espero que tenham entendido. A segunda figura, então, a ser construída é o retângulo. Ele é caracterizado por ter 4 ângulos retos, ou seja,
são ângulos de 90 graus. Ele também tem duas bases iguais e duas alturas iguais. Agora, vamos passar para o GeoGebra para fazer a construção do retângulo também. Novamente, vamos selecionar a ferramenta Polígono. Em seguida, no plano cartesiano, vamos marcar os pontos -6 e -3, (6 e -3), 6 e 3, e -6 e 3. E fechamos o nosso retângulo. Aqui, o próprio GeoGebra nos dá que a área do retângulo é igual a 72. Vamos agora, então, voltar para os slides e tentar calcular a área para ver se também encontramos esse valor. A área do retângulo, ela se dá através da multiplicação da base pela altura. Nesse triângulo, nós temos a base igual a 12 e a altura igual a 6. Agora, você pode pausar o vídeo e tentar fazer sozinho para ver se encontra a resposta. Voltando então, você conseguiu? Você achou quanto? 72 unidades de área ao quadrado? Está certo, porque 12 vezes 6 igual a 72. Vamos construir a nossa terceira figura, o trapézio. O trapézio depende muito de suas características para ser classificado. O mesmo pode ser classificado de três formas. Existe o trapézio retângulo, que é formado por dois ângulos de 90 graus. Existe o trapézio isósceles, que apresenta dois lados congruentes, ou seja, dois lados iguais. E também apresenta dois lados diferentes. E existe também o trapézio escaleno, onde todos os lados apresentam medidas diferentes. Vamos construir um trapézio retangular no nosso GeoGebra? Vamos construir, então, um trapézio retangular. Vamos utilizar da ferramenta Polígono, como anteriormente. Para fazermos o ponto A, clicamos na origem, 0, 0. O ponto B, 0 e 4. Como ponto C, 3 e 4. E como ponto D, fechando assim o nosso trapézio, 6 e 0. Muito bem. Formamos, então, um trapézio retângulo. Vocês podem notar que ele tem duas medidas, dois ângulos de 90 graus. E aqui na lateral, podemos ver a nossa área, assim como a medida de cada lado do nosso trapézio. Agora que temos ele construído e suas medidas, podemos calcular sua área através da sua fórmula. Vamos lá ver? A área do nosso trapézio é muito simples. Temos o nosso B maior, o nosso B maiúsculo, como a nossa base maior do nosso trapézio. Utilizamos esse valor somando a nossa base menor, colocada ali na fórmula como B minúsculo. Somando os dois valores, multiplicaremos ele pela nossa altura. Ela é utilizada ali na fórmula como H. Dividindo tudo isso por 2. É bem simples, é só substituirmos os valores encontrados no GeoGebra e colocá-los eles na nossa fórmula. Pause o vídeo e tente você.
Vamos ver se você vai encontrar o valor que nós encontramos no GeoGebra? E então, conseguiu? Deu certo? Vamos fazer juntos para ver se conseguimos achar esse valor? A nossa base maior tem o valor de 6 e a nossa base menor tem o valor de 3. Somando ela, temos 9. Se pegarmos esse valor e multiplicarmos pela nossa altura, que é 4, obteremos 36. Como a nossa fórmula pede para que dividimos isso por 2, logo o nosso resultado é 18 unidades de medida ao quadrado. Fácil, né? Vamos para a nossa próxima figura? Muito bem. A nossa próxima figura se trata de um triângulo. O triângulo ele é bem famoso por ter todas as somas dos seus ângulos igual a 180, seus ângulos internos, que são 3. Ele também possui 3 tipos de triângulos segundo seus lados. Tem o triângulo equilátero, que é quando o triângulo apresenta todos os lados iguais. O triângulo isósceles, que é quando o triângulo apresenta 2 lados iguais e um diferente. E o triângulo escaleno, o qual tem todos os seus lados diferentes. Vamos fazer a construção desse triângulo no GeoGebra? Abrindo a plataforma do GeoGebra, então, usamos a ferramenta polígono e vamos marcar os pontos. O primeiro ponto é menos 2 e 4. O nosso primeiro vértice do nosso triângulo. Nosso segundo vértice, menos 2 e 2. E nosso terceiro vértice é 6 e menos 2. Voltamos para o vértice A, que era o nosso primeiro, fechamos nosso triângulo. O nosso triângulo, então, tem lá segmentos 8, que é de B a C, segmento 10, que é de C a B, a A, e 6 de A a B. E também temos que o cálculo da área dele é 24. Vamos resolver usando a fórmula? Voltando para os slides, temos que a fórmula do triângulo é igual a B vezes H dividido por 2, em que a legenda B é igual à base e H igual à altura. O nosso triângulo, a gente viu que tem base igual a 8 e altura igual a 6. Pause o vídeo agora e tente você calcular a área do triângulo. Voltando, temos que a base é 8 e a altura é 6. Logo, 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2 igual a 24 unidades de medida ao quadrado. Agora, temos o círculo. Ele é caracterizado por não ter vértices, como as demais figuras, e sim possui raio e diâmetro. Agora, vamos passar para o GeoGebra para fazer a sua construção também. Dessa vez, vamos utilizar uma ferramenta diferente, a ferramenta Círculo, Dado Centro e Raio. Selecionamos então o ponto onde gostaríamos que fosse o centro do nosso círculo, pode ser na origem mesmo, 0 e 0. E nessa janela que irá abrir, inserimos o valor do raio. Vamos usar o 3. Está aí a figura do nosso círculo. Agora, vamos voltar para os slides para realizar o cálculo de sua área. A fórmula da área do círculo é um pouco diferente. Ela se dá através da multiplicação do π vezes o raio do círculo ao quadrado. Lembrando que o π equivale a 3,14. Agora, se você quiser, pode pausar o vídeo para tentar calcular sozinho.
E aí, você conseguiu? Vamos fazer juntos então. Como já é 3, fizemos 3 ao quadrado igual a 9, vezes o π, que é 3,14. Encontramos então uma área de 28,26 unidades de medida ao quadrado. Agora, vamos fazer a nossa sexta montagem. Chamamos esta figura de losango. Ela é formada por 4 lados iguais, mas devemos ter cuidado, pois diferente do quadrado, que possui 4 ângulos iguais a 90 graus, o losango possui 2 ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus. E também possui 2 ângulos obtusos, maiores do que 90 graus. Vamos para o GeoGebra para construir essa figura e poder observá-la melhor? Clicando novamente no triângulo e selecionando a ferramenta polígono, podemos começar a traçar os pontos do nosso plano cartesiano. O nosso ponto A se dará no -6 e 0. O nosso ponto B será 0 e 4. Sobe, papins. O nosso ponto C será 6 e 0. E por último, o ponto D, 0 e 4. Assim podemos fechar o nosso losango. Tendo em vista a figura, visualizando ela, é importante destacarmos que dentro do losango existem 4 triângulos retângulos, iguais, sem nenhuma diferença. Todos eles têm o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Se destacarmos as diagonais que cortam esse losango ao meio, podemos observar melhor esses triângulos. Faça você mesmo um desenho e tente destacar em casa. Você vai ver que logo pode observar os 4 triângulos retângulos. Agora que temos as medidas dos lados que estão à nossa esquerda e a nossa área, já calculada pelo GeoGebra, podemos utilizar das medidas das diagonais para calcular a fórmula da área do losango. Vamos voltar aos nossos slides para ver como faz? A fórmula da área do nosso losango é muito simples. É a multiplicação da nossa diagonal maior pela nossa diagonal menor. Logo, podemos notar que a diagonal maior tem o valor de 12 e a nossa diagonal menor tem o valor de 8. Agora que vocês têm a fórmula e vocês têm as medidas das diagonais, vocês podem calcular sozinhos. Pausem o vídeo e tentem vocês. E então, conseguiram? Encontraram o mesmo valor que nós localizamos lá no GeoGebra? Vamos fazer juntos e ver se encontramos. Como eu havia falado que a nossa diagonal maior tem o valor de 12, multiplicaremos ela pela nossa diagonal menor, que tem o valor de 8. Logo, teremos 96, que dividido por 2, como nos traz a fórmula, nos dará 48 unidades de medida ao quadrado. Bem fácil, né? Vamos para a próxima figura? Pois bem, meus queridos alunos, como última figura da aula de hoje, trazemos o paralelogramo, o qual tem características como ter duas bases paralelas e congruentes, e dois lados paralelos e congruentes. Eles têm a mesma inclinação e a mesma medida. Sendo assim, os ângulos opostos
também são congruentes. Vamos fazer a construção do paralelogramo no software GeoGebra? Abrindo o software GeoGebra, vamos no triângulo, polígono, e selecionamos a origem, a qual é 0 e 0, o ponto 6 e 0, depois o ponto 8 e 3, e para finalizar, o último vértice é o ponto 2 e 3. Voltamos para o nosso primeiro vértice A e fechamos o nosso paralelogramo. Aqui vocês podem observar o cálculo de área e também os segmentos que o nosso paralelogramo apresenta. Voltando para os slides, vamos tentar calcular a partir da fórmula. Temos que a fórmula do paralelogramo é dado por B vezes H, onde B é a base e H a altura, segundo a nossa legenda. Podemos observar que a base do nosso paralelogramo é 6 unidades de medidas e a altura é 3 unidades de medidas. Pause o vídeo e tente você agora calcular a área do paralelogramo. E aí, quanto você achou? Vamos tentar resolver junto? Muito bem. Temos que a base é 6 e a altura 3. Logo, 6 vezes 3 igual a 18 unidades de medida ao quadrado. Muito bem, se você acertou. E aí, quantas você acertou ao longo de toda a aula? Nos conte. Muito bem, meus queridos alunos. Gostaram da aula de hoje? A gente gostaria muito de ter uma opinião de vocês de como acharam da nossa metodologia, através de uma avaliação, um questionário que preparamos para vocês na plataforma Google Forms. Vamos ver o que esse questionário pergunta? Abrindo o questionário aqui. Através do questionário, a gente ia querer saber algumas identificações de vocês e algumas coisas que vocês acharam sobre a aula. Primeiro, sobre vocês, a gente gostaria de saber qual o sexo de vocês. Se o sexo masculino ou feminino. Também gostaríamos de saber em qual turma você está assistindo a nossa aula. Se você está no 6º ano, no 7º ano, 8º ano ou 9º ano. A gente gostaria de saber também, em relação aos conhecimentos de vocês, se você já tem alguma figura plana que você não sabia como calcular a área. Tinha alguma que você não conhecia? O círculo, o triângulo, quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo, todas as figuras que foram trabalhadas em sala de aula. Tinha alguma que você não conhecia? Ou você sabia de todas já? Gostaríamos que você desse uma nota de como você avalia a nossa aula. O quanto você gostou da aula sobre a maneira pela qual o conteúdo de áreas de figuras planas foi abordado. Essa nota, a gente ia medir ela de 0 a 10. A gente gostaria também de saber se você já conhecia o software GeoGebra, quando a gente trabalhou para construir as figuras. Se você gostou de observar a construção das figuras planas no software GeoGebra. E também se a construção da figura plana ajudou você na hora de fazer os cálculos de área. Ela ajudou você? Deu para ver mais ou menos como fica a figura? Entender melhor os seus lados, suas alturas, suas diagonais? Por fim, a gente gostaria que você desse uma opinião, sugestão, elogio ou crítica sobre a aula de hoje, pensando em sempre nós melhorarmos como os professores. Agora passo a palavra para minha colega para finalizar a aula. Através da aula de hoje, podemos reforçar o conteúdo que já foi trabalhado com vocês em sala de aula. E até mesmo relembrar algumas figuras que passam pelo nosso dia a dia despercebidas. Podemos até dizer que os nossos olhares estarão mais atentos para os desenhos, objetos, imagens, placas,
e tantas outras coisas que nos acompanham no nosso cotidiano. Hoje, nesta aula, nós identificamos cada uma das figuras planas apresentadas. Desenhamos elas através do software GeoGebra. Aprendemos um pouquinho mais sobre ele. E para quem não o conhecia, foi apresentado. E lembrando também que nós calculamos cada área dessas figuras. Vocês lembram que no início desse vídeo, nós trouxemos para vocês algumas representações dessa figura plana. Caso você não tenha lembrado, não se recorde, ou simplesmente a gente não prestou muita atenção, né? Mas eu garanto que a partir de agora você vai prestar muito mais atenção e vai identificar bem rápido cada figura. Nós temos então aqui uma lajota, onde logo podemos perceber um paralelogramo desenhado nela. E além dela, ou melhor, não só ela, temos também uma placa de loja, ali mesmo onde está escrito Simone. Ela é um paralelogramo. Muito bem, agora já podemos captar através dos nossos olhares outras figuras. Aqui, então, encerramos a nossa aula de hoje. E esperamos que tenham gostado. Até mais!